Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre comprimento da circunferência. Mas antes de falar, sobre o comprimento da circunferência, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a circunferência. A gente começou a estudar na aula passada círculo e circunferência. A gente viu a diferença, né? Basicamente, a diferença é que a circunferência nada mais é do que essa linha aqui, ó. Fiz uma circunferência aqui. E ela é a linha formada pelos pontos que estão à mesma distância de um ponto em comum, tá? E o círculo, quando a gente considera o círculo, a gente considera essa região interna, tá? Então, foi isso que a gente falou na aula passada. E hoje a gente vai dar continuidade a essa matéria, tá? Só para relembrar, pessoal, eu tenho aqui o centro da minha circunferência, que eu representei por esse ponto O aqui, ó, tá? Quando nós temos um ponto qualquer aqui na minha circunferência, eu vou chamar de ponto A. Esse ponto, só para a gente diferenciar aqui, ó, ele pertence à circunferência. Já esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, não pertence, tá, gente? Então, quando eu tenho uma semirreta que liga esses dois pontos, ó, um ponto qualquer da minha circunferência até o centro dela, igual eu tracei aqui, ó, o segmento OA, a gente chama esse segmento de raio, tá? Então, raio é o segmento de reta que liga dois pontos, um ponto da circunferência até o centro dela, tá? Outro elemento que a gente viu na circunferência, vou fazer mais outros dois pontos aqui na minha circunferência. Ou melhor, eu vou traçar primeiro. Outro elemento que a gente viu aqui na circunferência foi o diâmetro. Então, o diâmetro, gente, vou traçar o diâmetro para cá, para ficar mais fácil da gente ver, tá? O diâmetro é o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho aqui dois pontos na minha circunferência, né? Eu vou chamar de B e aqui de C. Então, esse segmento BC, olha, ele passa pelo centro e ele liga dois pontos, tá? Que pertencem à circunferência. Então, esse aqui é o nosso diâmetro, tá bom? A gente pode reparar, pessoal, que daqui, ó, do B até o O, né? O segmento OB, ele também é um raio. O segmento OC também é um raio. Então, aqui, ó, a gente já consegue perceber que o diâmetro da circunferência é o dobro da medida do raio. Ou então, o raio da circunferência é a metade da medida do diâmetro, tá? Então, relembrando esses elementos aqui que são bem importantes porque a gente vai estudar, a gente pode dar seguimento à nossa aula aqui, tá? E a nossa aula de hoje é sobre comprimento da circunferência. Pessoal, deixa eu até voltar aqui, ó. Comprimento da circunferência é como se a gente quisesse medir o comprimento disso aqui, ó, da própria circunferência. Eu poderia pegar um barbante, uma linha, né? Colocar aqui por cima, depois esticar essa linha, pegar uma régua e medir. Mas isso vai dar bastante trabalho, né? Então, a gente tem uma forma de calcular o comprimento da circunferência, tá? Bom, é bem simples e a gente vai usar uma fórmula. Lá no material tá explicando direitinho o porquê dessa fórmula, tá, pessoal? Não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito extenso e a gente ser mais objetivo, tá? Então, olha só, o comprimento da circunferência, que a gente vai chamar de C, é calculado com essa fórmula aqui, ó. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, isso aqui, ó. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Lá no material está explicando também, né? O π é um número irracional e ele tem infinitas casas decimais não periódicas e a gente vai considerar ele, na maioria das vezes, como 3,14. A não ser que o enunciado falar, considere o π igual a 3,1, tá? Se o enunciado der o valor, né, a quantidade de casas decimais do π, a gente usa o que o enunciado está falando. Se não, como regra, a gente vai considerar o π igual a 3,14, tá? Duas casas decimais. E o raio é o raio da circunferência que o meu exercício vai me dar, tá bom? Então, eu vou fazer esses dois exemplos aqui com vocês para a gente entender melhor. Calcule o comprimento da circunferência cujo raio mede 8 centímetros. Então, eu vou anotar aqui meus dados, tá?
O C, que é o comprimento da circunferência, a gente não sabe, é o que a gente quer calcular. E o raio da circunferência é 8 centímetros. Bom, com esses dados a gente consegue calcular, né? A gente já viu que a nossa fórmula é 2πr. Então, eu vou substituir os valores que eu tenho dentro dessa fórmula, tá? O C a gente não tem, então eu vou continuar com o C, que é o comprimento da circunferência, que é o que a gente quer calcular, na verdade, né? Então, C é igual a 2. Esse 2 permanece, tá, gente? Ele já é da fórmula. Vezes π. O enunciado não me falou quanto que vale o π, né? Quantas casas decimais desse número ele quer considerar. Então, a gente, por regra, vai colocar 3,14 vezes o raio. O raio é 8 centímetros, tá? Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14, que dá 6,28, vezes 8, que vai dar 50,24 centímetros. Bem simplesinho, né? Bem moleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em algumas situações, o enunciado não dá o raio, mas dá o diâmetro, tá? E a gente acabou de ver, né, no iniciozinho desse vídeo, eu falei para vocês que o diâmetro é o dobro do raio é metade do diâmetro. Então, se ele me desse aqui, diâmetro é igual a 8 centímetros, o raio seria metade, seria 4. Diâmetro igual a 16 centímetros, raio seria metade, seria 8, ok? Então, se ele der o diâmetro, é só calcular metade e colocar no raio, ok? Bom, o segundo exemplo que a gente tem aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque ele pede para a gente calcular o raio de uma circunferência com 18,84 centímetros de comprimento. Então, olha só a diferença desse exercício. Nesse exercício, o C, que é o comprimento da circunferência, eu tenho, que é 18,84 centímetros. E o raio, nós não temos. Então, é o contrário, né? E a gente pode usar essa mesma fórmula aqui, essa mesma equação. Eu vou anotar ela aqui do lado para a gente ir substituindo os valores. Então, o comprimento é igual a 2πr. Então, vamos substituir. Comprimento, a gente tem agora. Então, é 18,84, que é o nosso C. Que é igual a 2, também que permanece, vezes o π. O enunciado não me falou quanto que ele quer que a gente considere o π, então a gente vai colocar 3,14. Vezes o raio, que a gente não sabe, então eu vou colocar R. Bom, pessoal, eu vou desenvolver essa equação aqui agora, né? A gente tem uma equação, tem uma incógnita, então uma equação de primeiro grau, como se fosse para calcular o x. Então, aqui no meu primeiro membro eu não tenho incógnita, eu vou repetir o 18,84. E aqui desse lado eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes R, 6,28R, tá? Bom, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou trocar os termos de membro, tá? Vou colocar o termo que tem incógnita para o primeiro membro e esse termo sem para o segundo membro. Quando a gente faz essa troca ao mesmo tempo, a gente não precisa inverter sinal, tá? Então, vamos lá. 6,28R é igual a 18,84. Bom, pessoal, a gente quer saber o valor do R, né? Quando a gente quer saber o valor do x numa equação, o que a gente tem que fazer? Isolar o x. Então, aqui eu vou isolar o R. O R está grudadinho com 6,28. Então, quando ele está grudadinho assim, ele passa para o outro lado dividindo. Então, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, R é igual a 18,84. O 6,28 que estava lá, passa para cá dividindo, tá? Então, R é igual a 18,84 dividido por 6,28. Então, R é igual a 3 centímetros. Então, a gente descobriu que o raio é igual a 3 centímetros. Bem facinho, né, pessoal? Então, nessas duas situações, a gente pode ver que é a mesma fórmula, tá? Bom, deixei alguns probleminhas para vocês lá no material, bem parecidos com esses aqui, bem simples. Só aplicar essa fórmula, substituir os valores. É muito legal que vocês façam, coloquem os dados que a gente tem do problema, tá? Antes de resolver. E se por acaso pintar dúvida, é só falar comigo no chat no horário da aula,
tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.